Irmãos, a paz para todos. Os irmãos estão vendo aí que eu estou com um visual diferente. É o visual da pandemia. Amém. O irmão Walter disse que quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando feio para caramba. Lembra disso? Ele às vezes gostava de citar essas coisas. O Walter e a dele. E o tema que eu vou compartilhar hoje com os irmãos realmente é um tema que nos faz lembrar do irmão Walter. Quando eu conheci a igreja, em 1976, eu já conheci os irmãos na visão da igreja, né? E eu não fiz muito, não tive muito problema, porque eu também não conhecia o outro lado, só conhecia esse lado. Eu era aquele católico, por ter nascido no Brasil, todo mundo é católico, né? Então, eu era católico assim, apesar da minha mãe ser muito dedicada e tal, mas eu conheci os irmãos. E vi os irmãos vendo a dificuldade com o local, a dificuldade com a nova visão que Deus estava trazendo. E nesse período de pandemia, eu fiz uma reflexão, lendo as Escrituras. O tema que eu vou abordar hoje para os irmãos é sobre o lugar de adoração. Eu observo que quando o irmão Valtir falava sobre a igreja descaracterizando o local, ele era quase que chamado de herege, né? Esse cara é maluco. Que ideia é essa? De onde é que ele trouxe isso? Pastor Batista, por 25 anos, aquele Batista mesmo né, de lascar, quase a ponto de dizer que quem não é Batista não é salvo. Né? Mas o Valtir tinha um pouco mais de. A abertura da mente dele não dava para ele fixar nisso. Mas foi nesse contexto que eu conheci os irmãos. Então, esse problema de lugar de adoração, a gente vai observar que Jesus, durante o ministério dele, ele vai dando assim algumas pinceladas sobre isso para aquele sistema religioso em que ele estava vivendo, né? Quando Jesus esteve lá no templo construído por Herodes o Grande, Jerusalém teve dois templos, né? Um construído por Salomão e o outro construído por Herodes o Grande. Nesse aí, Jesus esteve lá. E um das passagens dele lá, ele disse: se esse templo for derrubado em 3 dias, eu o edificarei. Mas Jesus não estava se referindo àquele templo. Aquele templo que levou 46 anos para ser construído. E isso foi uma blasfêmia para os judeus. Quem é esse cara? Que cara é esse? 46 anos para se construir esse templo, esse camarada vem aqui dizer que ele faz isso em 3 dias. Na realidade, Jesus estava se referindo ao seu corpo, estava falando da sua morte e ressurreição. 3 dias depois, ele ressuscitaria. Então, Jesus já estava dando assim algumas trazendo algo novo para a visão nova que o ministério dele trouxe. Deus o designou com essa missão, de trazer a revelação de Cristo e da igreja. Mas aqui nós vamos lá para João, Evangelho de João, não é? Quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Jesus conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa de lá. Quase já no fim da conversa, né, a mulher diz para Jesus: olha, vocês judeus adoram em Jerusalém, mas nós, samaritanos, adoramos no Monte Gerezim. Está vendo só o problema do lugar? Olha a questão da comparação, né? Jerusalém é Jerusalém, mas Gerezim é Gerezim. Para os judeus, é Jerusalém, mas para nós, samaritanos, é Gerezim. Então, essa questão de lugar é, não é fácil. E para você quebrar esses paradigmas, não é?
é muito complicado. O paradigma religioso é o mais complicado que existe. E Jesus estava tentando ali com a mulher samaritana. Ao ouvi-la falar isso, né, sabendo que já havia no coração dela uma discriminação, que nós sabemos da inimizade que havia entre judeus e samaritanos. Então, quando ela acaba de falar isso, Jesus disse: mulher, mulher. Jesus deu uma freada. Mulher, mulher, olha o que, é que você está falando. Eu quero dizer para você, mulher, que nem em Gerezim, nem em Jerusalém. Acabou. Não tem mais Gerezim. Não tem mais Jerusalém. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais lugar. Olha que Jesus estava tirando a característica que nós temos de ficar trazendo aquele conceito de Deus presente no lugar, não é? Jerusalém, Jerusalém. Jesus estava tirando um dos lugares mais fortes na adoração do povo judeu, Jerusalém, que até hoje ainda é forte, né? Tá tentando acabar essa divindade que as pessoas fazem em torno de Jerusalém, né? E também em torno do Monte Gerizim, quando ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que ele quer dizer com isso? Que agora acabou o lugar. Agora o lugar de adoração é Jesus. O lugar de adoração agora sou eu. Não tem mais Jerusalém. Não tem mais o Monte Gerizim. Não tem aqui, ali, acolá. Não há um lugar na face da terra propício para adorar a Deus. O lugar é o Senhor Jesus. Quem estiver em Cristo o adora. Né? Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou a quem o Filho o quiser revelar. Então, o objetivo de Jesus é nos colocar em Cristo, para que verdadeiramente Deus seja adorado. É impossível adorar a Deus sem Cristo. Não chegamos a lugar algum, por mais bonito que o local seja. Jesus ele acabou com isso tudo, não é? Não tem Jerusalém. Olha que Jerusalém é o centro, está no coração do povo judeu. Até hoje, não é? Muitas pessoas vão a Jerusalém porque há um misticismo em torno dessa cidade. E nós sabemos que realmente Jerusalém tem a sua importância, mas como lugar de adoração, acabou. Você pode achar o lugar mais perfeito que existe, mas para adorar aquele local, não tem mais isso, acabou. Ah, eu vou a tal lugar porque lá não tem tal lugar. Amém, irmãos? Agora nós estamos em Cristo. Agora nós podemos adorar a Deus aqui, ali, acolá, em qualquer lugar. Você pode ir ao monte, você pode ir na praia, você pode adorar a Deus em casa, você pode adorar a Deus no carro, você pode adorar a Deus comprando, vendendo, pagando. Você pode adorar a Deus dentro da sua casa. Não há mais lugar, irmãos. Não é? Por isso que nós precisamos de tomar cuidado, porque ainda se existe hoje, no meio evangélico, o chamado lugar. Quando nós nos referimos, eu vou à igreja. Irmãos, isto é característica de que ali é um lugar especial. E não é um lugar especial, porque aquilo ali não é a igreja. A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos igreja. Acabou. Tchau e benção. Não tem mais, nem menos. Onde houver dois ou três reunidos, aí então eu estarei. Irmãos, essas palavras são palavras de Jesus, não é palavra de Deróis. Eu estou apenas repassando o discernimento que eu estou tendo da palavra. Jesus é claro nisso.
não é? Você imagina, naquela época, você falar que, que Israel, Jerusalém deixa de ser o local de adoração do povo judeu. Imagina, isso é uma blasfêmia. Jesus poderia ser até apedrejado, como que ele quase foi lá no templo em que Herodes fez. As pessoas o acusaram, esse camarada, quase que ele foi preso por isso. E até hoje, irmãos, nós estamos trazendo esses erros. O sistema denominacional, ele caiu em um laço. Ele está dentro de um laço maligno. Não é propósito de Deus. Tudo o que divide não é de Deus. A Bíblia é clara e explícita e diz: aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você não tem que contestar o Deus. Você tem que contestar as palavras de Jesus. Ele é quem fala, ele é quem diz, ele é quem manda, ele é quem ordena. Amém, irmãos? Então nós estamos ligados ainda muito a lugar. Daqui a pouco, o povo evangélico vai fazer daquele monte ali da caixa d'água o Monte Gerizim. Você quer orar? Você tem que ir na caixa d'água. Se você não for na caixa d'água, é como se Deus não ouvisse a sua oração. Não existe isso. Você pode até ir à caixa d'água, mas Deus não está lá esperando por você, não. Quem leva você para o monte, quem leva Deus para o monte somos nós, porque nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos em Cristo. É a nossa presença que faz com que a presença de Deus se manifeste. Deus não está em lugar algum. Deus não está guardado aqui, ali, acolá, para você adorá-lo. Que Deus é esse? Que dimensão nós temos de Deus? Nós precisamos de pedir a Deus sabedoria para que estes paradigmas sejam quebrados da nossa vida. E para nós fazermos uma ilustração sobre isto, muito interessante, de vez em quando, no Brasil, no redor do Brasil, até do mundo, caravanas vão a Israel. Não sei se você já foi convidado para ir a Israel. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes. Da última vez que eu fui convidado, eu perguntei ao irmão que estava me convidando para ir a Israel. Uma passagem hoje para Israel deve estar em torno de uns 10 a 15 mil reais, com o dólar alto do jeito que está. Suponho, não sei. Talvez possa ser até menos. Mas por que ir a Israel? Porque eu seria batizado no Rio Jordão. Olha o lugar de novo. Olha o lugar. Como é que o lugar está no coração? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Pedimos a Deus sabedoria para que isso não prevaleça na nossa vida. Porque se você for batizado no Rio Jordão, você vai voltar mais purificado. Eu falei, cruz, credo, misericórdia, está errado. Que voltar mais purificado? Rio Jordão purifica alguém? Rio Jordão é igual ao Rio Jucu. Eu não vou sair perder meu tempo daqui de sair para ir lá em Israel ser batizado no Rio Jordão. Prefiro ser batizado no Rio Jucu. Isso é mais barato, é a mesma água, é H2O. Não tem santidade nenhuma no Rio Jordão. Os irmãos estão discernindo isso. Eu posso até ir, mas posso até, digamos, simbolicamente ser batizado, mas não vai acontecer nada. Porque o que tinha que acontecer já aconteceu. O eu batismo nas águas, recebi Jesus, Jesus agora é Senhor da minha vida, aleluia, glória a Deus. Mas não tem esse negócio de ficar trazendo esses tipos de conceitos equivocados. O Evangelho está cheio desses conceitos. Não é? Então, não tem Rio Jordão. Jerusalém deve ser uma cidade linda. Eu gostaria de conhecê-la, porque faz parte da nossa. Os fatos, tem fatos em Jerusalém que estão relacionados à nossa fé. Você vai ver coisas lá que a palavra de Deus descreve. Tudo bem, Jerusalém é linda, é maravilhosa, é agradável, mas não transforma ninguém. Quem salva, quem transforma, quem edifica é Jesus. Seja aqui, seja em Jerusalém, seja na China, seja onde for, é Jesus.
Você tem Jesus, você tem a transformação do poder de Deus em sua vida. Agora, nós estamos online, não é? Jesus está aqui? Amém, claro que sim. Jesus também entra na internet, ele está online. Você está pensando o quê? Você está pensando que Jesus é pouca coisa? Ele é o Senhor de todas essas coisas. Foi ele quem deu ao homem a ciência. Então, ele está aqui conosco. Se nós estivéssemos lá no nosso, em um dos locais de reunião da igreja, aquilo ali é apenas um dos locais. Nós nos reunimos ali, nós nos reunimos nas casas, nós nos reunimos nas praias, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali então nós estamos. O auditório é um auditório como outro qualquer. Como nós estamos ali presentes, aquele local é santificado com a nossa presença. Saímos dali, acabou. Podemos fazer daquele local nosso ali uma boa quadra de esporte. Não fazemos porque vai danificar a parede, vai danificar o que nós temos ali. Então, nós não fazemos. Mas poderíamos fazer, sem nenhum problema. Não fazemos casamento ali, fazemos festas ali dentro. Né? Aquilo ali é apenas um local como outro qualquer. Vamos acabar com esse espírito religioso, não é? Eu tenho que ir lá porque eu tenho que ver o meu pastor. O pastor tem que fazer uma oração por mim, porque eu tenho que dar um beijo na mão dele. E essa, ficar trazendo isso, que não é mais realidade do Novo Testamento. A realidade do Novo Testamento é outra. Este é o entendimento que Jesus quer que nós tenhamos. Amém, irmãos? Então vamos abrir nossos olhos. Se for convidado aí a Jerusalém, vai. Mas você não vai voltar mais santo de lá, não. Sabe? Você vai voltar mais santo de lá, não. Você vai voltar alegre, que você conheceu uma cidade, faz parte da sua fé, daquilo que você crê, mas não vai voltar mais santo, não. Só o Senhor que nos santifica. Um outro exemplo bastante prático que eu aprendi ao longo da minha caminhada é quando uma criança, né, ela chega para o pai, olha o lugar de novo, olha o lugar. Pai, vamos morar na igreja? O pai fala, meu filho, que morar na igreja? A igreja não é lugar para a gente morar, meu filho. Nós não podemos morar na igreja. Pai, vamos morar na igreja. E ele insistiu com o pai. E o pai, diante da insistência, perguntou para ele: mas meu filho, por que você quer que a gente more na igreja? Aí o filho rasgou o verbo. O menino chegou para o pai e disse: pai, eu quero morar na igreja, sabe? Porque lá, quando a gente chega, o senhor abre a porta do carro para a mamãe sair. O senhor beija a mamãe, o senhor abraça a mamãe, o senhor abraça a gente. O senhor é uma bênção na igreja, pai. Nunca vi pessoa assim tão mudada quando o senhor chega lá. Só o Senhor mesmo. Realmente, nós somos muito abençoados quando vamos com o Senhor na igreja, porque o Senhor muda. Oh, que tipo de pai religioso. Sabe por quê? Porque depois que o pai sai da tal igreja, chega em casa, ele não é mais o mesmo. O menino está sentindo saudade, porque lá ele quer impressionar. Como bom religioso, ele quer ter uma boa aparência, para que todo mundo olhe para ele e veja que ele é um bom pai, que ele é um bom marido. Mas quando chega em casa, o bichinho muda. Irmãos, aonde começa a nossa fé é no nosso ambiente da família. A igreja é uma extensão da família. Deus quer edificar a família, Deus quer uma comunidade no espírito da família. Na família existem diferenças, na família existem contendas, na família existe arranca-rabo. Família é assim mesmo. Mas algum filho deixa de ser filho porque não correspondeu à expectativa do pai? O filho pródigo, por acaso, perdeu a credencial de filho porque foi pródigo? Ele foi lá, pintou, bordou, fez tudo o que queria fazer. Mas depois ele voltou. E quando ele voltou, ele foi recebido pelo pai. Então, irmãos, entre nós,
no ambiente da igreja, nós vamos ter diferenças. E graças a Deus pelas diferenças, porque se não houver diferenças entre nós, não há como Deus edificar o reino dele. É através da diferença que eu vou ter capacidade de aceitar o Daniel. Estou olhando aqui o Daniel. Ô, Daniel, estou olhando para você aqui. Né? E Daniel tem ele, os argumentos dele, a fé dele. Nós podemos conversar, podemos divergir, mas nós não podemos dividir. Eu vou ter que ter capacidade em Cristo. E para ter capacidade em Cristo, para suportar o Daniel, eu vou ter que ir para a cruz. E é na cruz que nós vamos encontrar a manifestação da graça de Deus. Sem cruz não há reino. Não há reino. Por isso que é importante, irmãos, é importante que nós aprendamos a conviver com diferenças. Fique pensando que a gente fala sobre igreja e que na igreja, o espírito da igreja, todo mundo vive na paz, aqueles cordeirinhos. Não, irmão. Pau quebra. Pau quebra. Tem diferenças, tem, obviamente, respeitando cada um o ponto de vista do outro. Não é? Mas essas diferenças não podem nos dividir. Jesus está aqui, o exemplo claro dele. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Não é mais em Jerezim, não, mulher. Mulher, mulher, não é mais em Jerusalém, não. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que nós falamos sobre a igreja, porque a igreja é um povo de exclusividade, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Nesse problema agora de pandemia, quantos problemas a gente está tendo? Irmãos querendo ir para o local de reunião, e a gente orientando daqui, orientando de lá, e irmãos, às vezes, cheio de coisinha daqui, milindres, qualquer coisa, fica afetado. Vai para a cruz, irmão! Ora pelos presbíteros, ora pela igreja, ora pelo país. Essa é a função. Nós somos colaboradores de Deus. Deus nos chamou com essa função, né? Para nós trazermos a paz. Nós somos e temos esta capacidade em Cristo de trazer a paz. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, irmãos, lugar já era. Não tem lugar. Jesus está falando, hein? Jesus acabou com a divindade de Jerusalém. Acabou com a divindade do Monte Gerezim. Porque agora ele se torna o centro da nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Estejamos preparados para, para esta verdade. Essa verdade que temos que pagar um alto preço. Não é? Nós somos chamados para realmente glorificarmos o nome do Senhor através desta visão. Não é um lugar que vai nos. E o lugar, infelizmente, hoje, são os lugares que estão dividindo o povo de Deus. Quando eu falo que eu sou batista, que eu sou assembleano, é porque eu não sou assembleano porque eu sou batista, que o batista é melhor que o assembleano. Não vai querer dizer que não é. É o egoísmo. A denominação é um lugar excelente de expressar o ego. Mas na igreja não tem ego. Não deve ter. Se eu tenho que ir para a cruz. Na igreja eu tenho que aceitar a todos, assim como Jesus nos aceitou. Nós temos que incluir. A igreja ela é inclusivista. Amém, meus irmãos? Temos que amar verdadeiramente, porque em Cristo nós temos esta capacidade de amar. Então, eu acredito que eu não vou me estender muito nesta mensagem, porque a essência da mensagem é essa, não é? O lugar de adoração. Não tem mais lugar de adoração. Bota isso na sua cabeça.
Bota isso na sua cabeça. Os evangélicos estão cheios de lugar de adoração. Quando você diz eu vou à igreja, quando você diz eu vou à casa de Deus, irmãos, isso é uma blasfêmia. Isso é blasfêmia diante de Deus. É só a misericórdia de Deus mesmo para nos aceitar. Mas que é. Ele está falando aqui que é. Ele que está dizendo que é. Então, que nós tenhamos esse entendimento. Que nós, onde quer que nós estivermos, né? Principalmente no lar, né? Se você chegar na minha casa, se eu não tiver um bom testemunho da minha esposa, eu estou no sal. Não tem sentido. Não é? A minha esposa realmente tem que me ver como um cristão e eu tenho que vê-la também como uma cristã, com todas as nossas dificuldades. Vou fazer 41 anos de casado, até hoje a gente tem diferença. Onde é que a gente vai resolver essa diferença? Só se for lá no céu, porque aqui na Terra é difícil. É o ser humano, a gente está sempre entrando em atritos, em problemas, mas isso não anula a nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esta é a palavra que eu tenho para compartilhar com a igreja nesta noite, né? E que Deus continue tirando tudo aquilo que não for da graça dele. Tudo. Senhor, olha, eu já cheguei à idade que eu cheguei, já vivi muito para mim, agora eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Meu coração está aqui palpitando. Pu, 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 pu. Foi coração, coração. Não me engana, não. Né? Até onde que eu vou? Não sei. Posso viver mais um ano. Com essa pandemia agora, a gente não pode falar mais nada, né? Graças a Deus aí que as vacinas estão dando alguns resultados bons, não é? E então vamos ter essa esperança de que realmente o Senhor ele é o provedor de todas as coisas.